Olá, de antemão, obrigado pela presença. O Com a Palavra está retornando em 2021, com uma demorazinha, né? Um atrasozinho, já passado aí o primeiro mês, quase como os recessos legislativos tem a ver, porque afinal de contas trata-se de um programa de política, mas com a mesma atualidade, relevância, pertinência e, sobretudo, a importância das pessoas que convidamos, né, a importância no cenário político disso daí. É algo de que eu, com a palavra, não abre mão. Trazer para você sempre essa fala, né, sempre qualificada, sempre ter esse espaço com alguém sempre qualificado para usar aqui a palavra do com a palavra. E eu falo isso me referindo também, claro, a alguém que tem tudo a ver com esse momento, pela carreira também e em especial por esse momento político, local e, sobretudo, nacional também. Paulo Fernando Santos, ex-sindicalista, deputado federal de 2 mandatos. Temos aqui hoje deputado Paulão. Paulão, bem-vindo. Felipe, dizer que é um grande prazer ser entrevistado por você, um grande profissional. Quero cumprimentar todo o pessoal do ACTA, sem dúvida fazendo um bom jornalismo, uma boa comunicação, principalmente esse programa Com a Palavra, que é um programa que tem forma e conteúdo, né? É importante o debate das ideias no campo teológico, que eu acho que está faltando muito no Brasil. Portanto, é um prazer falar com você e de forma destacada, principalmente os telespectadores, né? Os internautas que nos acompanham nessa linguagem nova, da linguagem digital, eu que sou de uma geração analógica. Então, prazer, Felipe, estar com você, estou à disposição. Obrigado. E vamos começar a entrevista. Inicialmente, o que acontece, na tua opinião, a partir de agora, para Arthur Lira? Ele tem um papel forte no caso de Alagoas, porque você sabe que na relação de poder, você tem a presidência da República, não é? Você tem um vice-presidente, na vacância do presidente e na vacância do vice, quem assumiria seria o presidente da Câmara. O pessoal às vezes pensa que é o Senado, não é a Câmara. E por que a Câmara? Porque a Câmara é a casa do povo, né? Primeiro, a questão orçamentária, e aí você tem um estado do porte de Alagoas, né? Que no caso do Nordeste, a gente não é um estado pequeno, a gente só ganha em tamanho para o estado ao lado, que é o estado de Sergipe. E isso tem consequência, logicamente, do ponto de vista até de gestão. A capacidade de alocar recursos, trazer emendas orçamentárias, determinados programas, estabelecer ponte com o governo federal, no sentido de priorizar algumas ações que pode ser pioneira aqui. Isso ocorreu muito quando o presidente do Senado foi o senador Renan Calheiros, né? O senador Renan Calheiros, ele teve a oportunidade de fazer essa ponte, alocando recursos para Alagoas, trazendo emenda, programas, estabeleceu uma ponte no Executivo. Na última gestão de Dilma, você sabe que o estado de Alagoas tinha uma dívida enorme com o governo federal. Isso fruto de várias décadas. E ele conseguiu fazer uma solicitação importante junto ao Ministério da Fazenda na época, que agora é Economia, modificando a alíquota do pagamento da dívida. Só esse fator deu uma economia de 100 milhões de reais para o estado de Alagoas, que foi aplicado em investimento. O senhor acha que isso pode ser refletido para Alagoas? Sim, prática? Sem dúvida nenhuma. Falando em conjuntura local, reflexo para a conjuntura local, obviamente que, na tua opinião, isso pavimentaria o caminho de Arthur Lira, pavimenta o caminho de Arthur Lira para o governo do estado em 2022? Sem dúvida, é um fato muito forte. Como eu tinha dito a você, o Partido dos Trabalhadores fez uma discussão importante, algumas pessoas internas querendo candidatura própria, mas a gente teve uma experiência na eleição do Eduardo Cunha, quando lançamos o grande parlamentar que foi o Arlindo, e a gente terminou votando no Arlindo e demos a vitória indireta ao Eduardo Cunha, que depois deu impeachment. Então o PT ficou um pouco galto escaldado, tem medo de água fria.
E é por isso que o PT definiu que irá, né, uma campanha, fazer uma discussão com o MDB num plano nacional. Agora, no caso específico da conjuntura de 2022, eu avalio o seguinte: o atual governador não será mais candidato. O vice, que seria o candidato natural, ele foi ser candidato a prefeito de Arapiraca e foi eleito. Então, portanto, na escala hierárquica, se o governador fizer um projeto para ser candidato a senador, ele tem que renunciar 6 meses antes. Que, na verdade, na minha modesta opinião, já é contado como favas contadas, como diz o ditado. Então, veja bem, então ele, não sei, eu não tenho tanta certeza. Então, se ele renuncia, quem assume o comando do Estado é o presidente da Assembleia, Marcelo Vitor, que necessariamente ele poderá ficar os 6 meses. Ele assume inicialmente, mas a Câmara tem a prerrogativa, se quiser, de fazer uma eleição. Perdão, Assembleia Legislativa. Assembleia Legislativa. O presidente continua os 6 meses como governador e, portanto, não pode ser candidato a deputado estadual. Ele tem que, né? Ele não é candidato. A legislação não permite, ele passa a ser governador. Ou ele, querendo ser candidato estadual, ele pode fazer uma eleição interna corporis e vai eleger entre os parlamentares o novo governador. Aí que seria aquela probabilidade de pode chegar até aí aquela questão do nome de Fábio Farias? Não. Ou não? Muito difícil. Eu acho que o corporativismo da Câmara, Perdão, da Assembleia, desculpe, eu que fui da Assembleia, a probabilidade do corporativismo da Assembleia Legislativa, dificilmente eles vão eleger o nome do Executivo da sociedade civil, vai ficar internamente. Isso é uma avaliação particular, né? Veja bem, na realidade, o cenário de quem será candidato a governador, o grupo do governador, do MDB, ele vai discutir nomes. Aí vamos trabalhar um cenário que passou recente, a eleição de Maceió. O candidato do governador e o candidato do prefeito de Maceió perdeu a eleição. Se o candidato do governador e do prefeito de Maceió anterior fosse vitorioso, a probabilidade o prefeito anterior, Rui Palmeira, seria uma candidatura que iria para o cenário, eu diria até com uma certa fortaleza. Como perdeu, esse cenário diminui. Eu acho que o Rui, ele deve ser candidato de novo, ou não será candidato a nada, ou vai ser candidato federal. Isso eu estou colocando minha opinião de ordem pessoal. O JHC foi eleito do PSB e fez uma aliança com o PSDB, o senador Rodrigo Cunha. Eu acho que ele lança o Rodrigo Cunha para ser governador. Esse é um candidato. E o Arthur Lira tem um cenário de ser candidato a governador ou ser candidato a senador. A leitura que eu tenho, Felipe, que o governador Renan Filho, pela gestão que ele vem fazendo e os programas que ele, inclusive, lançou a semana passada, exemplo, Minha Cidade Linda, né? Vai fortalecer o Bolsa Família local, vai ter capilaridade de infraestrutura. Desculpe interrompê-lo, deixa eu ver se eu capto o raciocínio. Ter recebido pacientes do Amazonas, entra aí. Tudo isso. E fazer o dever de casa, que é obrigação, mas que no passado ocorreu atraso de salários, o pagamento em dia, o movimento sindical tem crítica com suas razões, que deveria ter reajuste, mas a população, de forma geral, tem outra visão. Então, ele conseguiu fazer uma gestão exitosa, com um padrão acima da média, inclusive do Nordeste a nível nacional. Ele é de uma nova geração, quer dizer, não faz parte da minha geração, já é a geração mais jovem. Então, a probabilidade dele ser candidato a senador, se for esse o caminho, e de ser eleito é muito forte. Se o Arthur for candidato a governador versus a candidatura do Rodrigo Cunha, sem dúvida nenhuma, é um candidato muito forte aqui em Alagoas. E no campo da esquerda a gente vai ter que pensar. Então, como vai se movimentar PDT, PCdoB, PSOL, PT, numa candidatura majoritária, que até agora não está definida. Agora, só para a gente esmiuçar mais essa questão, esgotar essa questão daí, quando eu falei de
de ser praticamente consolidado aí a projeção de Renan Filho para o Senado, o senhor disse que talvez não. Vamos aqui relaxar um pouquinho. O que o senhor sabe que a gente não sabe? Não, veja bem, é uma discussão. O MDB, a exemplo de vários partidos, ficou muito envelhecido. Não é que o envelhecer é ruim, mas você sabe que isso tem uma realidade no eleitoral, né? E aí você tem figuras a nível nacional mais jovem, que quando é discutido o nome dentro do MDB, o nome dele aparece para ser candidato a presidente da República. Eu avalio que é uma candidatura que ainda não está, vamos dizer assim, no ponto para ser candidato a presidente. Não é que ele não mereça, ele tem todos os seus méritos. Agora, ele é um fenômeno do ponto de vista eleitoral de Alagoas, eu diria até do Nordeste, mas a nível nacional, ele fazendo contraponto com outras lideranças, não será fácil, né? Então, na hora que ele for fazer contraponto com Lula, contraponto com Haddad, se for fazer com Ciro, o Dória, enfim, essa questão. Eu acho que o cenário mais factível é ter uma aliança. Exemplo, o Haddad sendo candidato a presidente, se Lula não puder ser, devido aos empecilhos do ponto de vista jurídico eleitoral, e o Haddad for candidato novo, um vice como Renan teria um peso muito forte, porque eu acho que ele somaria muito bem esse eleitorado do Nordeste. Então eu acho que o cenário para o Renan Filho é uma candidatura mais de vice-presidente, né? Esse é um cenário. E o outro cenário é ele ser candidato, sim, a senador, e é um candidato muito forte. E aí, inevitável a pergunta, com desculpas aí por todos os desdobramentos com isso, mas depois de tudo que o PT passou por causa da relação com o MDB, outra parceria PT-MDB? Veja bem, o MDB, na realidade, a gente tem que verificar, o MDB é um partido, mas com característica de frente. A gente tem que verificar que a postura do senador Renan Calheiros em relação ao PT nacional, ele foi uma postura positiva, proativa, não é? Ele teve solidariedade ao Lula em todos os momentos que quando o Lula foi preso, quando o Lula adoeceu, por isso que o Lula foi recíproco a ele quando ele fez a cirurgia. Ele tem dado declarações corajosas na imprensa, que muitas vezes até segmentos da esquerda vetaram a gente. Exemplo, no período do mensalão, o PSTU tratou o Lula como um bandido. Se você chegar no estado de Sergipe, a gente tinha adesivo o Lula sendo tratado como bandido pelo PSTU, que é um partido de esquerda. Até uma parte do pessoal ficou contrário. Diferente do Boulos, que sempre teve uma relação proativa com Lula. Então, gratidão, Felipe, é uma palavra que pode, às vezes, se tornar piegas, mas ela é fundamental na política. Então, no caso de Alagoas. E no caso de Alagoas, o governador Renan Filho, em 2014, ele votou na Dilma. Em 2018, ele votou no Haddad, a exemplo do senador. Então, no caso de Alagoas, a gente pode falar por ter uma relação positiva. No plano nacional, nem tanto. Agora, veja bem, neste momento, o grande adversário, o grande inimigo não é o MDB, pessoal. O grande inimigo é Bolsonaro. Bolsonaro não respeita a Constituição. Bolsonaro não respeita a vida. Bolsonaro não respeita a ciência, Bolsonaro não respeita a imprensa. É lamentável ainda que parcelas de jornalistas e comunicadores ainda façam defesa desse genocida. Se você fizer um levantamento, mais de 70% da base da Polícia Militar nos estados, da Polícia Civil, da estrutura da Polícia Federal, são bolsonaristas, até hoje. E essa base das Forças Armadas, o alto comando nem tanto, mas aqueles generais de pijama que estão lá com ele, o Bolsonaro contratou o número de pessoas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica muito maior do que o período da ditadura militar, de 64 a 85. Porque eles estão nadando. A reforma da Previdência prejudicou todos e todas, privados e públicos, com exceção das Forças Armadas.
O orçamento das Forças Armadas, Felipe, é de 150 bilhões de reais. A Secretaria de Direitos Humanos, que a Damares é ligado ao Bolsonaro, é de 4 milhões, vou repetir, 4 milhões de direitos humanos. As Forças Armadas, 150 bi. E essas mesmas Forças Armadas, que faz um submarino atômico, que faz um jato, que faz um lança-foguetes, não teve capacidade tecnológica e compromisso de fazer um respirador para combater a Covid. Não fez uma máscara. Então a gente tem que discutir o papel também das Forças Armadas e esse orçamento que é idêntico no momento da Covid do Ministério da Saúde. Algo está errado. Então, veja bem, o grande inimigo para mim não é o MDB. O grande inimigo é Bolsonaro. É o fascismo que está sendo instalado no Brasil. A gente viu recentemente o encontro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com o ex-governador Ciro Gomes, e o PT admitiria Lula como um vice? Não tem sentido, né? Com todo respeito, claro que política não é uma lógica, não é fazendo um comparativo matemática, né? Na realidade, você tem que trabalhar com números também, com adesão, com projeto. Se o presidente Lula tiver condições jurídicas, que não é fácil, a elite não vai deixar tão facilmente, ele é candidato, sendo ele é o candidato natural para ser o presidente. E o Ciro Gomes tem a humildade de ser vice. Essa é uma discussão. O Lula não sendo candidato, por conta desses entraves no campo jurídico eleitoral, aí você vai ter mais de um nome no PT que está sendo debatido. Poderá ser o Haddad, que já foi testado, professor, cara assim que consegue fazer um trânsito até mais flexível do que o próprio Lula, transita na classe média, na academia, até com franjas de centro-direita, esse é o caminho. Você tem outro nome como Jacques Wagner, né, que foi governador 2 vezes, elegeu seu sucessor de novo, conseguiu fazer uma mudança importante no estado da Bahia, outro nome também, trabalho. O Ciro Gomes, eu conheço um pouco, ele foi parlamentar comigo. Eu avalio, se Lula não for candidato, ele ainda, sendo Lula, apesar de dizer que não quer mais acordo, né, ele poderia até ter um relacionamento. Sendo Haddad, o Ciro é candidato, certo? Com todo respeito ao Ciro, o Ciro, ele está um projeto muito individual, né? O Ciro começa a flertar hoje para ganhar espaço no Brasil até com segmentos da direita. O rentismo, né? Quem controla o poder econômico, que verdadeiramente é quem manda no Brasil, ele fica flertando com esse segmento para ser o candidato, apesar dele não descolar. O grande problema do Ciro, para mim, é a inteligência emocional. Ele é uma figura que tem zona de atrito com todo mundo. Outra coisa, quantos partidos o Ciro foi filiado? Onde foi que o Ciro nasceu? O Ciro nasceu na arena, na direita, na antiga oligarquia do manonismo no estado do Ceará. Depois ele foi para o PDS. Ele só teve essa flexão de chegar agora no PDT recentemente. Mas toda a trajetória dele foi da direita para centro-direita. Ele nunca foi no nascedouro uma pessoa de esquerda ou de centro-esquerda. Hoje, com todas as atrocidades e crimes praticados pelo Bolsonaro, na pesquisa o Bolsonaro ainda está na frente de todos. E por que isso? Porque o povo brasileiro, na sua maioria, é conservador. O Bolsonaro não foi um produto isolado, ele teve voto de 54 milhões de pessoas. Então a nossa sociedade, na sua maioria, é preconceituosa, homofóbica, tem preconceito racial, tem preconceito de classe no campo econômico, não entende a importância da ascensão dos mais pobres até acesso às políticas públicas. Como vencer essa situação de, o termo é forte, mas é esse mesmo que a gente aplica, essa satanização, além da esquerda, ainda mais com o PT, ou seja, você tem uma dificuldade de vencer isso com segmentos como direita e centro, e dentro da própria esquerda tem essa dificuldade também. Felipe, sem dúvida nenhuma, a tua pergunta é muito inteligente e pertinente. Eu sou, por formação, aliancista.
Eu sou voltado à frente, não é? Frente de partidos. A situação do Brasil que a gente está atravessando não vai ser um único partido que vai dar resposta. Essa visão messiânica eu não tenho. Eu entendo que a gente teria que ter esse campo, do campo da esquerda, até mais do que isso, de centro-esquerda, trazer pessoas que defendam a visão humanista, enfim. Sempre foi meu papel. Por isso que internamente a gente tem divergência dentro do partido, porque o partido também tem pessoas com um grau maior de radicalidade e acha que a solução é o PT sozinho. Essa tese eu não defendo. Então, vou fazer assim um histórico rápido. Eu fui candidato no ano, em 96, a Luísa foi candidata, você acompanhou. E foi para o segundo turno duas mulheres, não é? Luísa e Cátia Borne. Cátia Borne vence a eleição com o apoio de Ronaldo Lessa. Muito bem. No ano 2000, Luísa poderia ter sido candidata, mas ela foi eleita senadora, em dobradinha com o Ronaldo. Ou seja, voltando um pouco, o Ronaldo foi eleito, corrigindo, Ronaldo foi candidato a prefeito, a Luísa vice, uma unidade da esquerda. Quando a esquerda se dividiu, a sorte que ainda a Cátia Borne ganhou. Poderia ter sido a direita. No ano 98, a esquerda em Alagoas se une. Ronaldo governador, Luísa senador. E no ano 2000 eu fui candidato a prefeito, não é? E a Cátia Borne, ela foi candidata a prefeita também. E a gente, logicamente, eu perco a eleição. Eu fico em terceiro lugar. Eu fico com 50 mil votos, o Regis 60 mil. E a Cátia ganha de novo. Em 2004, a Cátia, já num desgaste grande, lança o Sexta-feira. E eu estava em primeiro lugar na pesquisa em 2004. E um outro candidato se aproximando era o Cícero Almeida, que era vereador. O que foi que ocorreu? A Cátia Borne leva uma discussão para o PT nacional, dizendo que para apoiar o Haddad prefeito, tinha que entregar a cabeça aqui em Maceió. O PT aceitou a tese da Cátia Borne, do PSB na época, em 2004. Eu estava mesmo em primeiro lugar na partida e recebo o telefonema do genuíno presidente. Paulão, se você for candidato, a gente fez um acordo a nível nacional, mas, infelizmente, essa realidade não terá apoio da nacional. O PT, internamente, para mim, o presidente. De presidente para presidente. E aí foi quando eu dei um recuo, de repente acertei, eu errei, não fui candidato e o PT fez uma aliança apoiando o Sexta-feira e lançando o vice, que foi o Zé Roberto, os bancários, o vice Sexta-feira. E a gente sabia que era uma crônica da morte anunciada, porque a segunda gestão da Cátia estava com desgaste e aí o Sexta-feira não decolou e foi eleito Cícero Almeida. É quando tem uma divisão no campo da esquerda, por falta dessa situação. E agora, recente, Felipe, quando terminou a eleição 2018, eu sendo eleito, o Ronaldo Lessa perdeu, e eu coloco aqui publicamente, que geralmente ele não publiciza muito isso, não é segredo, eu tive, de outubro a dezembro de 2018, no Congresso Nacional, 3 conversas com o Ronaldo Lessa. Ronaldo, eu vou defender a tese no PT, não sei se vou ganhar. Pode ser que eu perca. Eu não sou candidato a prefeito e defendo a tua candidatura. Vamos fazer uma aliança. Você sendo candidato a prefeito e o PT vice, o Ronaldo nunca deu resposta, Ronaldo. Em 2019, a gente continuou dialogando para ter esse desenho. Aí o PT também não pode parar no tempo. Lançamos o nome do companheiro Ricardo, valoroso, importante. E o que foi que ocorreu nessa última eleição? Primeiro que teve um fenômeno internacional, que foi a pandemia, né? E a consequência disso, as pessoas com faixa etária acima de 40 anos ficaram com medo de sair de casa, não é? E a abstenção no Brasil foi a mais alta da história. A média era 18%, 20%, deu mais de 30%. Além disso, a postura do presidente do TSE, Luiz Barroso, ele flexibilizou a justificativa de voto, que praticamente não tinha barreira nenhuma. E isso aumentou mais também o processo. E a divisão no campo da esquerda. Aí o PT lança uma candidatura, a UP lança a jornalista Lua, o PSOL, que era vice do Ronaldo Lessa, a professora Valéria, foi convidada para ser vice do Ronaldo Lessa. E o Ronaldo Lessa faz um acordo com o JHC
e nem avisa o pessoal que tinha feito o acordo. A Valéria soube através da imprensa, porque ela falou comigo sobre isso por telefone. E aí foi quando a candidatura. Então a gente teve uma divisão no campo da esquerda. O PT com a candidatura, a UP com outra candidatura e a Valéria com outra candidatura. Não é? Além disso, o conservadorismo de Maceió, o Felipe, eu venho acompanhando esses números. O Lula foi candidato em 90 e 89, os 2 turnos ele perdeu aqui em Maceió. Em 94, os 2 turnos perdeu em Maceió. Em 98, os 2 turnos perdeu em Maceió. Quando ele foi eleito em 2002, os 2 turnos perdeu em Maceió. Ele, no auge do segundo governo, os 2 turnos ele perdeu para Maceió. A Dilma foi candidata em 2010, nos 2 turnos ela perdeu em Maceió. Só em 2014, no segundo turno, que a Dilma ganha. A gente ganhou no estado, o Nordeste foi a cidadela da resistência na campanha do companheiro Haddad, do Maranhão à Bahia. A gente ganhou no estado, mas em Maceió nós perdemos. Maceió é uma cidade, é a capital mais conservadora do Nordeste. Se você pegar quem foi o vereador mais votado de Maceió, um delegado envolvido naquela chacina que eu denunciei em Santana do Mundaú. Um Rambo, foi o mais votado. Poderia ser um humanista, uma pessoa ligada aos direitos humanos, uma mulher com história de luta. Então a gente está atravessando momentos, e aí eu concordo com você. Maceió, eu defendi a tese que a gente deveria ter uma unidade na esquerda. O meu candidato era Ronaldo Lessa, e apresentando o Ronaldo não quis fazer aliança no campo da esquerda. O Ronaldo preferiu fazer uma aliança com o JHC, que foi o cara que tomou de assalto o PSB, brigando com o Cateborn. Isso é verificar as votações que ele tem. Ele nunca teve tradição de ser campo de esquerda ou de centro-esquerda. Então houve uma aliança, uma flexão, e isso é o quê? Uma orientação do Ciro Gomes no plano nacional para fazer palanques nos estados, afastando o viés ideológico do PDT do campo da esquerda. Tem alguma cisma, algum até rancor mesmo do senhor enquanto nome de esquerda em relação a Ronaldo Lessa, também associado à esquerda por conta dessa postura Não, recente? o Ronaldo é meu amigo. A discussão que eu faço, o que eu tenho um estilo vigoroso de fazer o debate ideológico, né? Eu sempre digo, ideologia ela é tão importante que a gente tem aqui uma visão de uma figura que já faleceu, outra está viva, né? O ex-governador Guilherme Palmeira, pai do ex-prefeito Rui Palmeira, sempre foi de direita, PDS, Arena. E o seu irmão, o Vladimir, uma pessoa sempre de esquerda, né? Então, os dois sentavam na mesa, tomavam água junto, batiam uma cervejinha, uma cachaça, sei lá o que for, mas no campo da política tinha. Então, o Ronaldo Lessa é meu amigo, do ponto de vista pessoal. Agora, eu acho que ele cometeu um erro grave, que ele podia ser o cara protagonista de seu candidato a prefeito de Maceió e reeditar de novo a aliança de 92, quando ele foi eleito, ter um vice do PT. A perspectiva de o PT. Não, veja bem, ter um vice do PT, e ele sendo eleito, o que ocorreu? Ele seria naturalmente candidato a governador de novo, porque teria a segurança de deixar um vice Maceió. Quando ele faz uma flexão e faz uma aliança com o JHC, ele já está dizendo com a sociedade que não quer aliança com a esquerda. Ele quer fazer uma aliança com quem? Com o PSB do JHC e o PSDB do senador Rodrigo Cunha. A perspectiva de o PT, de repente, tentar uma estratégia, já que há muita insatisfação entre pessoas que são ligadas ao ex-governador Ronaldo Lessa. Há alguma tentativa de, por exemplo, de trazer essas pessoas para o PT? Não, eu não sou muito dessa tese, não. Foi feito, quando o Ronaldo foi prefeito, ele usou muito essa estratégia, inclusive de pessoas filiadas. Ele fez um processo de cooptação para trazer para o PSB na época. Eu sou contra essa tese. Eu acho que, primeiro, as pessoas que estão no PDT insatisfeitas com essa flexão mais de centro-direita que está sendo feita, entendendo a importância da continuidade ideológica num projeto de esquerda, serão bem-vindos ao PT, né?
Eu não vou citar nome, que seria antiético da minha parte. Já tem. Mas não tem ninguém, não houve ninguém ainda, né? A gente está discutindo com outras lideranças, mas não do PDT, de outros partidos que perceberam esse cenário, que é um cenário, Felipe, que ainda é muito difícil. Não é um cenário fácil aqui, não. Vai ser um cenário difícil no sentido de trabalhar para 2002, seja no campo estadual ou a nível federal. Eu sempre digo, com todos os crimes que o Bolsonaro está cometendo, quando é realizada pesquisa, esse cidadão está com 32% e o Haddad com 14%, pessoal. E são sentimentos. Eu participei, Felipe, agora nesse último sábado, de uma carreata importante, muita gente, estava pessoas da UP, tinha pessoas do PCdoB, tinha pessoas do PSOL, do PT, pessoas não filiadas, mas humanistas, etc. Tal, e saíram na rua. Muito bem, um é os carros com os militantes, né? Muitos carros. Mas eu, um pouquinho até, sem falsa modéstia da idade, um pouco da experiência, eu vi o sentimento nas ruas, Felipe. Trabalhador gritando que era Bolsonaro. Pessoas simples. Você chegar, só um exemplo ali, em frente à pracinha aquela Praça da Paz do Ceará, o mercadinho, como é do artesanato. Do artesanato. Você vê lá as pessoas, guia turístico daqui de Maceió, fazendo defesa do Bolsonaro, guardas municipais, comerciantes da feirinha, a maioria dos turistas. Então, veja bem, só existe impedimento se tiver o calor das ruas. Não tem essa do Congresso ter a votação. É por isso que também o Rodrigo Maia não colocou, que ele percebeu que não tinha sentimento. Se não tiver mobilização popular, o povo indo para a rua, aí não pode devido à pandemia, e a gente tem que preservar. Mas se não tiver um crescer da população em satisfação, aí esse humor é que vai refletir no voto no Congresso. Enquanto não tiver essa mudança popular, não tem clima no Congresso para votar em impedimento. Infelizmente, eu particularmente já fiz um banner e coloquei nas redes sociais. Eu voto pelo impeachment do Bolsonaro. Eu botei. Uma outra pessoa que declarou foi a deputada Tereza Nelman. Então, dos 9 deputados, só 2 aqui em Alagoas. E esse reflexo deve ser a realidade do Brasil. A maioria ainda com Bolsonaro. Deputado, muito obrigado pela entrevista. Felipe, dizer que é uma honra, uma satisfação, você que eu sempre gosto. Conheci você jovem, que você é da minha geração, sempre muito inteligente, fazendo perguntas questionadoras. Isso é um bom debate mesmo, pessoal. O Felipe fez perguntas profundas. Espero ter cumprido, né, a missão de ter vindo aqui. Gostei muito aqui do estudo do ACTA, muito importante. Um jornalismo alternativo, fora desse padrão tradicional, que está tendo uma grande audiência, principalmente a audiência de formadores de opinião que a gente está precisando. Eu acho que o momento que a gente atravessa no Brasil e no mundo é faltas de ideias, Felipe, né? A gente está muita intolerância, muito ódio, né? Eu acho que o mundo tem que ter debate, amor, contraditório, mas tolerância, uma visão humana. Eu acredito, eu continuo tendo a utopia de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais equilibrada, não essa desigualdade que 2% da população domina 98%, né? Um crescente de fome. Então eu continuo remando contra a maré, você também, com barba branca, com cabelo branco, com 63 de idade, até agora, graças a Deus, não tive a Covid e a família, mas de qualquer forma, fazendo minha agenda política, mas acreditando que é possível. Eu acredito no ser humano e acredito no Brasil. Mesmo nesse momento que a gente está atravessando, a gente não pode ficar com ódio, até quem votou no Bolsonaro, mas devido a tantas atrocidades, eu espero que haja mudança e a gente tenha um futuro melhor, e principalmente em 2022, esse cenário seja mais equilibrado, né? A gente tenha propostas, conteúdo, tenha uma visão humana. A exemplo que está ocorrendo, de uma forma lenta, ocorreu agora nos Estados Unidos, tirando um presidente que tem o mesmo perfil do presidente do Brasil.
Então, essas figuras da anticiência, de uma visão anti-humanitária, da negação da vida, a gente tem que tirar e jogar no lixo da história. É um grande prazer conversar com você, Felipe, e principalmente os internautas e todos que assistem esse programa importante, que é o Com a Palavra. Muitíssimo obrigado pelos elogios e tudo. Não falei que seria uma grande entrevista para começarmos 2021? Tá aí. Também muito agradecido mais uma vez. Também obrigado a você pela atenção. Vão ficar nas redes sociais aí. E o de hoje para pensar, inclusive a propósito aí do que colocou o deputado Paulão. Vamos conhecer a história. Senão, a gente corre o risco de ter que vivê-la outra vez. E também, hoje vão dois, que é como programa de estreia, eduque seu filho, para não ter que puni-lo mais tarde. Poema, provérbio chinês. Até.